139, que nós lemos também, a partir do verso 1, e depois, se quiser, o restante dos versos, a partir do verso 14 até o final, manifestando nesse salmo aí a grandeza de Deus, a presença de Deus, o conhecimento de Deus. Isso vai ser importante para nós hoje à noite. Mas João, capítulo 13, verso 35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse tem sido o nosso texto divisa como tema para o ano de 2024. Estamos trabalhando em cima do tema Vivamos o verdadeiro amor. Fizemos aí um acréscimo: firmados nos valores da nossa fé. Vou repetir: vivamos o verdadeiro amor, firmados nos valores da nossa fé. Amém? Todos acordados depois desse louvor maravilhoso, né? Então eu creio que todos vocês estão acordadíssimos. Há diversos conceitos, e a gente já falou sobre isso, de amor hoje em dia, e as pessoas, em nome de Deus, fazem e provocam diversas atrocidades, barbaridades, orgias, imoralidades. Em nome do amor, eles vivem libertinamente e até como inconsequentes, anunciam a todos que irão para o céu, e que porque Deus é amor, e sendo Ele um Deus de amor, não vai condenar ninguém ao juízo eterno, ao sofrimento eterno, que Deus é bom, amoroso, e jamais vai condenar alguém. Para nos ajudar e nos ajustar nos trilhos do verdadeiro amor, seguiremos esta série de mensagens falando hoje quem é Deus. Nós entendemos que é impossível a gente entender e falar e continuarmos a falar sobre o amor de Deus e até falar sobre o amor de uns para com os outros, sem entendermos de fato a essência da pessoa de Deus. E aqui nosso tempo é insuficiente para esgotar todo o argumento e toda a fala sobre Deus, mas pelo menos algo que seja necessário e importante para a gente entender, compreender profundamente quem é Deus, sua natureza e alguns dos seus atributos essenciais, para a gente compreender a grandeza, a soberania de Deus. Só depois a gente vai poder falar e saber e dizer como também é possível para nós amarmos a Deus. Como seres finitos e imperfeitos, são capazes de amar Deus perfeito, infinito e soberano. Cabe Deus na nossa vida? Então, depois falaremos sobre isso e reforçaremos. Muito obrigado, lindão. Hoje está na introdução os nossos adolescentes, a nosso PGM de adolescentes, uma bênção. E deixe-me abrir um parêntese aqui para agradecermos as pessoas que organizaram o almoço de hoje, que fizeram o almoço de hoje, que trabalharam em prol de nós para termos um delicioso almoço. A todos vocês, parabéns e o nosso muito obrigado. Amém? Amém. Salva de palma para eles. Amém. Isso. E aí depois a gente fala desse amor mútuo, desse espírito de gratidão, de solidariedade que deve haver no corpo de Cristo, na igreja de Cristo Jesus. Depois é possível falar sobre o princípio da adoração, princípio da santificação e de tudo mais que diga respeito ao nosso relacionamento com Deus e dos uns aos outros. Amém? Vamos lá. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E aí vamos, o que alguns filósofos, pensadores dizem a respeito de Deus. Eu conheço alguns pensadores modernos que pouco têm a dizer sobre Deus, porque eles não acreditam na existência de Deus. Bons que estão nas mídias hoje,
falando sobre diversos conceitos, até sobre o próprio amor, mas que não acreditam na existência de Deus, desse Deus que nós queremos falar que nos ama. O que alguns filósofos pensam e falam sobre esse Deus que nos ama tanto e profundamente? Vamos começar de um bem antigo, do filósofo Platão, a definição que Platão tinha sobre Deus. Dizia ele: Deus é o começo, Deus é o meio e Deus é o fim. Platão usou as escrituras, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele continua dizendo: e que fez e o fim de todas as coisas, ele é a mente ou a razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onisciente, onipotente, tudo permeia e tudo controla, é justo, santo, sábio e bom, o absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza, e especialmente a causa de todo o bem. Isso é o que dizia Platão a respeito de Deus. Há um outro pensador, filósofo chamado Max Planck, que diz assim: para os crentes, Deus está no princípio das coisas, para os cientistas, no final de toda a reflexão, de todo o pensamento. Voltaire, um filósofo francês, dizia o seguinte: se Deus não existe, seria preciso, necessário, inventá-lo. E tem gente que inventa Deus mesmo. Tem gente até que se diz adorador de Deus, mas que na verdade inventou um Deus, a existência desse falso Deus para si mesmo. Friedrich Nietzsche diz o seguinte: Deus está morto. Pastor Paulo se lembra da minha turma de formatura, meu colega Ronaldo pregou sobre Deus está morto, baseado em Nietzsche, e ele era o orador da nossa turma. Mas ele continua dizendo: mas considerando o estado em que se encontra o ápice ou a espécie humana, talvez ainda há por um milênio, ou talvez ainda por um milênio existirão grutas, cavernas, em que se mostrará a sua sombra. Albert Einstein dizia: Deus é a lei, o legislador do universo. Michelangelo dizia: o maior é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. Aliás, ele dizia: o amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. Kierkegaard, Soren Kierkegaard, e aí os mais antigos vão gostar de Soren, porque nós tínhamos um Soren, pastor batista também, um dos grandes mestres nossos da teologia. Eu creio que Janice ainda leu o livro do nosso amado Soren, mas dizia Soren Kierkegaard: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Paul Tillich dizia: Deus é o ser em si, ou seja, ele não é um ente entre os demais que constitui a existência. Deus é a resposta à perguntada levantada pelos seres humanos, bem como o nome de sua preocupação última, de modo que a resposta é obtida por meio de símbolos. E aí poderíamos vaguear, viajar nos pensamentos daqueles que acham ser Deus. E é fato, isso nos faz lembrar de Cristo Jesus conversando e anunciando e falando com seus discípulos e perguntando: quem dizem as pessoas que eu sou? E aí cada um começou a dizer o que achava que era Jesus. Tu és o isso, tu és o aquilo. E aí ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou?
A gente, por mais que venha dizer o que as pessoas digam sobre Deus, ou trazer conceitos, ensinos, até da própria Escritura de quem é Deus, você não vai poder saber de fato quem é Deus se você não experimentá-lo. Se ele não tiver significado pessoal para você, se ele não tiver sentido para a sua vida, se ele não preencher a sua existência, como já disse alguém, Deus é tão autossuficiente que transborda de si, e é capaz de doar sem nunca esgotar a sua essência. Enquanto nós, seres humanos, somos tão vazios e carentes, que usamos o texto bíblico de Provérbios para definir o insaciável: me dá e me dá. Nessa natureza humana há pessoas que são tão vazias e tão carentes, que por mais que elas recebam, elas vão achar que isso é insuficiente. Por mais que alguém possa amá-la e manifestar amor com atos, com presentes ou com todos os, como pregou Vivian na semana passada, com todas as formas de manifestação de amor, ainda não se sentirá suficientemente amada. Então Deus, apesar de tudo que eu venho a falar aqui, só vai ter sentido para você se você de fato o experimentar, amém? Assim como Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Você pode perguntar para as pessoas o que elas dizem sobre Deus, mas você tem que saber quem é Deus para você. Você tem que ter essa resposta pessoal, mais do que teórica, ontológica e tudo mais. A natureza e os atributos do Deus que nos ama. Nossa carência pode ser suprida por Deus. Diga assim: minha carência pode ser suprida por Deus. É verdade. Nós humanos somos seres carentes e nos desenvolvemos com essa ideia. Deixe-me apresentar esse irmão maravilhoso aqui. Vocês estão vendo, eles já rodaram a igreja, ele já rodou a igreja toda, andou por aí, está aqui. Ele nos está presenteando com o registro da igreja no Google, fazendo o nosso site virtual do Google. Então qualquer pessoa em qualquer parte do Brasil e do mundo que quiser saber sobre a Igreja Batista do Jardim Tarumã, vai saber através dele, e ele está nos dando isso de presente, gratuitamente. Então daqui a um tempo você vai acessar lá no Google, vai aparecer a Igreja Batista do Jardim Tarumã aí nos seus cento e quantos graus? 360 graus, é isso aí. Muito obrigado, lindo, Deus abençoe. Voltando aqui, somos seres carentes, extremamente carentes, e por vezes vazios, e quando Deus não é Deus da nossa vida, e quando não o reconhecemos como o ser que nos criou, e que quer se relacionar conosco, estar aberto para esse relacionamento, de fato existe um vazio profundo no homem. E isso é característico, isso é sociológico, isso é psicológico, ainda que se encontrem desculpas, ainda que se encontrem teorias, mas o homem é, por natureza, um ser carente, vazio de afeto, de amor, de presença, de manifestações. E é necessário, e aqui sem desprezar a figura humana, figura de pai, figura de mãe, figuras importantes para fundamentar o nosso amor na nossa tenridade, nos firmar quanto à identidade de quem somos, mas Deus é mais do que suficiente para isso. O salmista chega a dizer no verso 10 do Salmo 27, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Quando Deus é Deus da minha vida, e esse Deus que na sua soberania e essência transborda de si mesmo, e como Deus é amor, e nós vamos ver isso, transborda de amor.
consegue fazer parte da minha vida, e eu tenho como Deus da minha vida, como suficiente para me amar em toda a sua riqueza, em toda a sua grandeza, e com toda a sua dimensão e expressão de amor. Quando eu entendo isso, é o que a Bíblia vai dizer, que o Espírito testifica com o meu Espírito. Eu vou ter vontade em determinados momentos de sair gritando pela rua: eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado. Ainda que ninguém me ame, aquele que é o absoluto Senhor de tudo, de todas as coisas, me ama. Ainda que meu pai não tenha me querido, minha mãe não tenha me querido. E olha que esses dias ontem, ouvi, acho que você deve ter ouvido, um jovem fazendo palestra, acho que numa escola, e ele falando do afeto e do amor de avó, e falando da rejeição daqueles que são deixados para os avós cuidarem. E aí eu observava ali alguns pranteando, chorando, né? Exatamente isso. Mas quando a gente entende que Deus nos ama e que Deus te ama, quando você permite que esse Deus, na sua expressão de amor maior, invada o seu coração, nada vai deixar você vazio, nada vai deixar você alheio, aquém desse sentimento de afago, de afeto, de carinho e de amor. Amém? Então, nesse sentido, Deus é suficiente, e é importante que a gente comece assim: Deus é suficiente para suprir as minhas carências, assim como também todas as outras minhas necessidades. A natureza de Deus, num concílio determinado da história, há uma definição de Deus dizendo o seguinte: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. E uma das formas de conhecê-lo mais profundamente é também conhecendo o próprio nome, ou os nomes que são atribuídos a Deus e que Ele mesmo manifestou de si. Um deles é essencial quando Ele se apresenta a Moisés na sarça ardente. Moisés, que estava acostumado na sua adolescência, na sua infância e na sua juventude, ainda quando moço, antes de fugir do Egito, conhecer todos os deuses e ter o nome de todos eles manifesto, porque havia um para cada fenômeno, havia um para o rio, havia um para as doenças, havia um Deus para cada coisa. Então ele perguntou para Deus: e quem é o Senhor? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou apresentar? Como é o seu nome? E aí Deus fala a Moisés: eu sou o que sou, eu sou quem te enviou. Então essa mensagem impacta Moisés, porque ele vai levar esse Deus que se apresenta como um ser que age, que atua, né, que vive, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus que se manifesta, que se revela em toda a história, não só do povo, mas também individualmente a todas as pessoas. Ele é o Elohim, é o Deus criador, sustentador, e vamos ver isso. Ele é, na expressão como dado o Jeová, o Yahvé, o Yahweh. Nem era possível pronunciar esse nome na comunidade mais remota do povo hebreu. Ele era aquele que se manifesta, que se manifestou, que se revelou ao povo. Ele era o Jeová Rafá, o Senhor, o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Nissir, o Senhor nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Tsideknu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Jirê, o Senhor que provê. Jeová Chamar, o Senhor estar ali. Ou seja, relacionado aí à escatologia, aquele que virá, como diz João também no livro de Apocalipse, aquele que era, que era e que há de vir, aquele que está presente no passado, no presente e continuará presente no futuro.
até porque o tempo para ele não existe. Ele é o Ele é o Deus, Ele é o Senhor, o absoluto de todas as coisas. Diz ainda, Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus que é exaltado sobre tudo, o que chama dos céus os deuses, e para Ele nem deuses existe. O El Shaddai, o Deus que é suficiente para as necessidades do seu povo. O El Olam, o Deus eterno, Ele é o Adonai. E é interessante porque todas as vezes que eu vou a consultório, que eu vou a algum lugar, as pessoas, quando eu digo meu nome, e aí na hora de chamar, elas dizem, Adonis. Aí eu aproveito isso para evangelizar. Eu digo, Adonis é grego, Adonai é hebraico. Adonis é da mitologia grega, é o deus grego, mas Adonai significa o Senhor é exaltado. Deus tem sido exaltado na sua vida, aí eu aproveito para evangelizar. Então, o Adonai, o Senhor é exaltado, o Senhor é o meu Senhor, na condição de escravo, de submisso, de rendido, o Senhor é o meu mestre. E no Novo Testamento, assim como no Velho Testamento, também Deus é chamado de Pai, testificado pela pessoa do Espírito Santo de Deus, nós o chamamos de Pai, e até de Pai querido, Paizinho. Isso é terrível para quem tem uma figura de pai distorcida, e aí guarda algum tipo de mágoa, de ressentimento do seu pai. Mas Deus é aquele que se apresenta como Pai perfeito, Deus que transcende a capacidade humana em seus atributos, e aí vamos ver os poucos atributos de Deus, não dá para ver tudo, eles são divididos geralmente em atributos naturais e atributos morais. Nós vamos ver 3 dos que são chamados aqui atributos naturais e 3 do que são chamados de atributos morais. Quem é Deus? Como Ele se apresenta nos atributos desse Deus que nos ama? Ele é o Deus onipotente. Sabe o que é isso? Quando eu era criança, eu via meu pai fazer algumas coisas e eu dizia, meu pai é forte. E na minha cabeça, podia ter um negócio muito grande, se ele fosse carregar, eu dizia, meu pai consegue, meu pai é forte, meu pai pode, meu pai carrega essas coisas. É assim? Por isso que criança fica querendo carregar tudo que é peso, imitar, viu, Jaziel? Você que gosta de carregar peso? Então, aí os filhos começam a achar que nós somos onipotentes, começam a achar que a gente pode todas as coisas, e eles querem que a gente faça algumas coisas para eles que eles pensam, você pode me dar dinheiro que nunca vai acabar, você pode me dar aquele celular de última geração, você pode me dar aquela roupa de... você pode tudo. E terrível é o pai que começa a se achar onipotente, capaz de ser totalmente suficiente para o seu filho. Mas Deus é onipotente, nada o limita em sua capacidade criativa. Ele criou o mundo material e o imaterial, criou o mundo visível e o mundo invisível. Nós estamos presos ao mundo visível, e tantas vezes presos ao visível que nos esquecemos do invisível. Assim como Deus criou a mim, criou a você, Deus criou os seres celestes, aí eu estou falando de anjos, querubins, serafins, em toda a sua beleza, em toda a sua santidade, em toda a sua espiritualidade, em toda a sua dimensão de serviço. Tanto o mundo visível quanto o invisível foi criado por Deus. E quando a gente pensa no mundo visível criado por Deus, Deus criou os grandes e pequenos rios, os mais escuros e os mais límpidos. Tem rio e tem paisagem que a gente olha e diz assim, que artista maravilhoso criou tudo isso. Eu ouvia uma mensagem do padre, aquele bonitão, como é o nome dele? Como é?
Esse aí mesmo. Vocês olham, né? Peguei vocês. Esse padre bonitão, então, eu estava ouvindo uma frase dele, e ele falando da sua contemplação com os seus peregrinos, daqueles que o seguem, em um determinado país, contemplando a natureza, a geografia, os lugares lindos. Quantos lugares maravilhosos! E quando a gente olha para todas estas coisas, quem criou tudo isto? Do menor rio ao maior rio, do mais sujo ao mais limpo, do mais transparente, todas as coisas foram criadas por Deus. Ele criou os mares, os oceanos, com toda a sua riqueza, com toda a sua grandeza. Laura mesmo, discutindo comigo, e a gente gosta de conversar, ela diz: papai, algumas pessoas ficam dizendo por aí que a Amazônia é o pulmão do mundo. É mentira, papai. E eu digo: e quem é o pulmão do mundo, filha? Diz: os oceanos. Eu digo: ah, é? Ela agora é oceanógrafa, ela tem autoridade para falar. As algas, os vegetais e toda a riqueza marinha que existe no mar, oxigena muito mais o planeta do que a floresta amazônica. Sabiam disso? O mar e toda a sua riqueza, com todos os seres marinhos e existentes, toda a sua diversidade, descoberta ou ainda não descoberta, tudo isso foi criado por Deus. Se eu imagino os seres celestiais, os maiores, os menores, as galáxias, maiores e menores, as estrelas e toda a dimensão, o que é conhecido e o que por nós ainda nem é conhecido. Diz os astrônomos que a galáxia tem mais ou menos 92 milhões de anos-luz de dimensão. Sabe o que é isso? E foi Deus quem criou todas estas coisas. Deus fez todas estas coisas, não foram com suas mãos, não, foi dizendo: haja, haja isso, haja aquilo. E aí eu fico mergulhado na ideia, tentando imaginar a capacidade criativa do imaginário de Deus, porque para Deus dizer assim, haja e haver, no seu imaginário Ele já criou todos os detalhes, todos os pequenos detalhes, já estavam no seu imaginário, para quando Ele dissesse, haja tal coisa, aquela coisa se formou plena e completamente. Já imaginou essa riqueza? A gente tem capacidade de tornar o nosso imaginário realidade. Era desenho animado quando a gente assistia Carro Voador, e agora já existe carro que voa. Era desenho animado imaginarmos o fluxo dos objetos voadores com linhas, né, com ruas e tal. Isso já é necessário. Quem observa o tráfego de uma grande metrópole, de um grande país aéreo, irmão do céu, é muita luz, é muita avenida, é muita rua, é muita coisa. E Deus foi capaz de criar todas as coisas. Só que para a gente criar, tornar o nosso imaginário realidade, é preciso tempo, é preciso trabalho, que é o chamado de prosperidade, é preciso manuseio, é preciso experimentação, é preciso partir do que já existe para modificar e criar. Até a gente imagina, mas até isso tomar forma devida, como vai ficar, leva um bom tempo. Para Deus não. Então veja que grandeza, que soberania, quando a gente pensa que Deus é onipotente, é pensarmos nessa dimensão de Deus. Deus é aquele que criou o homem à sua imagem e semelhança, embora os homens tentem criar Deus à sua imagem e semelhança, mas na verdade nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a gente não se compreende completamente, nossa mente, nosso corpo, toda a máquina, como funciona, só que Deus nos fez diferente de toda a criação, com suas próprias mãos, depois de feito, sobrou em nossas narinas o fôlego da vida, e eu existir como um ser corpóreo, como um ser que pensa, como um ser que sente, como um ser que se relaciona, como um ser que se movimenta, que modifica,
que administra. Olha, ser pleno. Quem nos criou foi Deus. Eu não sei se você pensa o contrário, eu prefiro pensar que eu fui criado por Deus do que criado numa chocadeira, por acaso, né? Num imaginário ali de contratempo do fenômeno evolutivo, mas eu penso que fui criado por Deus. Deus é onipotente. É esse Deus que você adora mesmo? Quando você se dobra diante de Deus em adoração, ou se prostra para conversar, como é que você pensa? Tem gente que gosta de pensar num velhinho, barbado, barba branca. Eu acho que daqui a um tempo eu vou começar a deixar, o meu não cresce tanto, que aí vai ficar mais fácil para vocês imaginarem Deus, né? Cabecinha branquinha, barba branca, mas não é. Você consegue imaginar Deus? Algumas pessoas, para tentar se expressarem diante de Deus, até adoram a criatura em vez do Criador, adoram a criação em vez daquele que criou todas as coisas, se tornam idólatras, panteístas, adoradores da mãe terra e de tudo mais, e aí começam a ver duendes, ver um monte de coisa. Não é assim? É. Deus é onipotente. Quando eu olho e eu me apresento diante de Deus, a minha mente não consegue alcançar. Eu só consigo exaltar, dignificar, celebrar, reconhecer a soberania e dizer quão belo, quão maravilhoso, quão perfeito, quão soberano, quão poderoso é o Senhor. Deus é onipresente, Ele se faz presente em todos os lugares simultaneamente, neste mundo e em todos os mundos mais que existem, não só aqui não. Ele se faz presente como Pai, como Filho e como Espírito na pessoa da Trindade, e consegue estar presente ao mesmo tempo. Para Deus o tempo e espaço não existe. Ele consegue estar ao mesmo tempo, a voz que dizia: este é meu Filho amado em quem me comprazo, o Filho descendo sobre as águas, batizado por João, e o Espírito simbolizado pela pomba, representando a pessoa do Espírito na sua trindade. Deus é capaz, como ser único, se manifestar desta forma. Impossível imaginar, mas Deus é capaz de estar presente em todos os lugares, como diz o salmista: Senhor, para onde eu vou me esconder de Ti? Tem gente que fica com medo e vergonha de orar, quando peca, quando erra, diz assim: eu não vou nem me apresentar diante de Deus, eu estou com vergonha. Por quê? Não tem como se esconder, Deus já viu. Diferente, a gente consegue fazer as coisas escondidas de pai e de mãe, não consegue? Quietinhos eles ficam, né? A gente consegue fazer coisas escondidas de pai e mãe, a gente consegue fazer coisas escondidas dos homens, mas de Deus a gente não consegue. Para onde eu vou fugir da Tua presença? Isso é aterrorizante. Os homens se desesperam no Big Brother, porque tem câmera olhando eles o tempo todo, e eles têm que encenar, têm que driblar, ser real, ser o que não é real, como fazer, como administrar. Nós estamos no Big Brother de Deus. Deus te vê 24 horas por dia, você não tem como se esconder de Deus, e mais ainda, Deus conhece você até o que você não conhece. Tem gente que não gosta de conversar, tem gente que não gosta de se abrir, porque diz assim: eles vão me conhecer, mas Deus me conhece. Conversa pelo menos com Deus, porque Ele já conhece o nosso coração. Deus conhece o que eu ainda vou pensar daqui a uns anos. Deus sabe como eu vou ser daqui a uns anos. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece o meu coração, o meu íntimo, o meu deitar, o meu levantar, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Deus conhece tudo, e é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso Deus é capaz de expulsar o demônio pelo telefone. Deus é capaz de expulsar o demônio, você dobrado de joelho aqui, a pessoa do outro lado, em outro país.
Deus é capaz de se manifestar diversamente em todos os lugares. Ele é pleno. Consegue imaginar isso? Ele transborda. Não existe espaço, não existe tempo, não existe vácuo, não existe nada. Deus preenche tudo. Tudo. Imagine o universo e todos, Deus preenche tudo. Agora imagine você, Deus é capaz de preencher o seu ser por inteiro. E isso é o significado mais profundo do amor, porque quando Deus preenche profundamente você está cheio de Deus, você faz o quê? Você transborda. E aí para você é melhor dar do que receber, porque você está transbordando de Deus, a sua ótica, a sua perspectiva, a sua cosmovisão muda. Enquanto nós não somos preenchidos, totalizados de Deus, nos tornamos vazios, raquíticos, egoístas, egocêntricos, infantos, porque toda criança é egocêntrica, egoísta. O mundo nada mais é do que uma extensão do seu desejo, da sua vontade. Por isso que criança não gosta de partilhar nada com ninguém. Ela tem que aprender, e se a gente não ensinar, ela se torna egoísta a vida inteira. E é a gente que ensina e leva ela também a se encher de Deus. Deus, na sua onipresença e na sua onipotência, precisa ser o Deus da sua vida, que preenche você em relação aos sentimentos, aos pensamentos. É daí que vem a expressão quando ele diz do amor a Deus. Primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus com todas as tuas forças, com todos os teus pensamentos. Força é entranha, é íntimo mesmo, essa coisa visceral do que é chamado aí pela psicologia ou pela neurociência de emoção. Essa intensidade, se a gente pode dizer que paixão vem disso, dessa ideia de intensidade plena. Quando a gente tem Deus e está cheio de Deus, isso fica transbordando. Danilo fica pregando na hora do louvor, porque está lá, e não aguenta, né, Danilo? Não aguenta. É assim mesmo, Danilo. Vai piorar. Só continuar enchendo. Deixar Deus ocupar o espaço. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Ele conhece todas as coisas, não tem como fugir de Deus. É onipotente, é onipresente e é onisciente. Não há o que esconder de Deus. Deixa eu ficar no tempo aí, amados. Mas também Deus é santo. Deus é tudo isso, e Deus é santo. É por causa da santidade de Deus que existe a justiça de Deus. É por causa da santidade de Deus que Ele se expressa em misericórdia e amor para com as nossas vidas. Porque no conceito de santidade, não é dizer que Ele só tem alguns padrões morais, éticos, aceitáveis comunitariamente. Deus é pleno, perfeito, nele não há defeito. Tiago vai dizer que ele é o Pai das luzes, nele não há variação e nem sombra de variação, e toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Deus é santo. De acordo com MacArthur, a santidade de Deus se refere à sua grandeza inerente e absoluta. A santidade de Deus se refere primeiro à sua majestade santa. No Antigo Testamento, a expressão para definir a santidade de Deus é Kadosh, né? Lá no Novo Testamento é uma outra palavra que é Hagios, santo. A ideia é de separado, pleno, perfeito. A santidade de Deus pode ser vista num aspecto positivo, mas também negativo, porque Deus é pleno, santo, perfeito. E por ser tão pleno, tão santo, tão perfeito,
ele não consegue viver com o que é imperfeito. Ele não consegue coadunar com aquilo que não é perfeito. Então Deus não consegue habitar no mundo dos homens caídos. Aí a gente vai entender na cruz, quando Jesus está dando o seu último suspiro, a expressão de que Deus esconde o rosto, mas é que sobre ele estavam todos os nossos pecados, as nossas transgressões. É como se Deus tivesse alergia ao erro, à impureza, a tudo aquilo que não condiz com a sua santidade. É repugnante, é inaceitável, é impossível conviver. Paulo vai definir isso nas relações humanas, dizendo que as trevas não podem habitar com a luz, não compartilha, não combina. Se você acende a luz, deixou de ser trevas, se você apaga, trevas. Não tem como casar as duas coisas, juntar as duas coisas. Então, por isso, nessa ótica, eu preciso de Deus para me santificar, porque Deus precisa me justificar, Deus precisa me limpar, Deus precisa me lavar, Deus precisa, nessa expressão, me santificar. Ele precisa ter uma forma de me olhar sem que eu fique longe dele e sem que ele fique longe de mim. Tem que haver uma forma de aproximar. E é por isso que o homem não tem capacidade, suficiência religiosa, espiritual, humana, de ações e de nada que possa fazer com que resolva este problema, que foi gerado e causado pelo pecado, lá no original, na rebelião de Adão e Eva, assim também como na rebelião de Lúcifer. Os dois rebeldes, separados, estão da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da presença, estão destituídos, separados da glória de Deus. Irmãos, Deus é santo. Dá para imaginar isso? Quando eu vou me apresentar diante de Deus, eu vou chegando, me constrange. E aí vem a expressão que Paulo vai escrever a Corinto, que o amor de Deus nos constrange. Como é que o Senhor me perdoa? Eu errei uma, errei duas, errei três, eu me distanciei, eu me afastei. É terrível ver alguém fazendo atos de bondade para você, atos de bondade para você, atos de bondade para você, e você tratando mal aquela pessoa, depois, para você ficar perto dela, você fica constrangido, de tanta referência, de tanta demonstração, então você quer ficar longe. Abre um parêntese, é por isso que muitas crianças rejeitadas, abandonadas do seu lar, maltratadas, repudiadas, depreciadas nas suas emoções e tudo, quando adotadas por um lar, elas têm dificuldades de aceitar o afeto e o amor. Antes que ela sofra uma agressão, ela já prefere rejeitar, abandonar e se distanciar daquela pessoa. De repente você tem uma ferida emocional, paterna ou materna, ou de sentimentos, e você tem dificuldade de se aproximar das pessoas, de receber delas o afeto, o carinho, ou até de dar o afeto e o carinho, porque lá no fundo você tem medo de ser rejeitado, lá no fundo você tem medo de não ser amado, lá no fundo você tem medo de não ser entendido, compreendido. Então, antes que isso aconteça, é melhor não me relacionar com ninguém, é melhor me distanciar de todos, é melhor me afastar de todas as pessoas. E muita gente na igreja ainda não consegue amar, porque Deus ainda não preencheu todas essas lacunas da sua vida, todas essas feridas da sua alma.
e precisa deixar Deus expurgar todas estas coisas. Deus vai enchendo você, e essa é a ideia de santificação. Quanto mais de Deus, menos de mim. Quanto mais de Deus, menos do pecado. Quanto mais de Deus, menos do poder do pecado, do poder da lei e de todas estas coisas. Deus é santo, Deus é perfeito, e por isso vai exigir de nós a mesma coisa. Amém? Não termino hoje, vou deixar outra parte para a semana que vem. A santidade de Deus é a base para a nossa adoração, ela é a base para a nossa santificação, e ela também é a base para a nossa glorificação. Ela é a base para a nossa adoração, e quem melhor ilustra isso é Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, mande o anjo pegar uma brasa aí, porque ele se sentia imperfeito, insuficiente. A base da nossa adoração é a santidade de Deus. Nos apresentarmos de Deus é saber que tanto Ele tem feito por nós, imperfeitos, mesmo Ele sendo quem Ele é, mas que também nós precisamos ser santificado por Ele, lavado, limpo por Ele, para nos apresentarmos, estarmos diante da sua presença. Não é você que se santifica, repito, não é você que se santifica. Quem nos santifica é o próprio Deus. Quem nos limpa é o próprio Deus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, pelo convencimento do Espírito de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que age em nós, e é Deus que vai nos santificando, nesse sentido do preencher, de ocupar espaço. Quanto mais Deus ocupa, quanto mais Deus é o primeiro lugar na minha vida, quanto mais eu estou cheio de Deus, mais essas coisas vão sendo deixadas de lado. Se eu quiser me santificar pela força, eu vou me tornar um hipócrita, eu vou me tornar um fariseu, eu vou me tornar um observador da vida dos outros, eu vou me tornar um acusador da vida dos outros, eu vou me tornar um tormento para os outros, vendo o cisco no olho dos outros e não vendo a trave no meu olho. Mas quando eu me aproximo de Deus, e é o que Tiago vai dizer, o que a palavra de Deus vai dizer: resistir ao diabo e ele, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Tanto o diabo da sua vida, sendo seus desejos, seus apetites, quanto também o próprio diabo. A única forma de vencermos isso é tendo esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, santo e perfeito na nossa vida. Amém? Amém? Você entendeu isso? Perfeitamente. Não falte a semana que vem, que a gente continua falando desse Deus de amor, como Ele se fez carne por amor a nós, e como Ele pôde nos justificar, nos santificar, e nos livrar do poder do pecado, da lei, de tudo mais. Semana que vem estaremos juntos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos orar. Você estar aqui não diante de mim, nós estamos aqui não diante dos bancos, de nada mais, nós estamos aqui no conceito de reverência, diante da presença de Deus, é diante da presença de Deus. Deus tem o poder pela palavra para gerar e fazer todas as coisas. Nós não temos o poder pela palavra de criar nada, mas pela palavra nós temos o poder de influenciar, temos o poder de renunciar, temos o poder de declarar bendições, temos todas essas capacidades. Pela palavra nós podemos confessar como nós temos pensado erradamente de Deus e sobre Deus, para nos apresentarmos diante dele adequadamente. Então faça isso agora,
use a linguagem, aquilo que Deus te deu, essa capacidade de confissão, de declaração, dizendo: Deus, eu pensava bem erradamente quem era o Senhor, eu estava muito pequeno diante da tua presença, na minha expressão de louvor e de adoração, eu ainda estou muito vazio do Senhor, preciso ser preenchido totalmente pelo Senhor, pela tua presença. O teu poder precisa se manifestar plenamente em minha vida. O Senhor que conhece o meu coração, os meus pensamentos, sabe como é que eu estou, e eu quero confessar que eu estou assim mesmo, precisando da tua misericórdia, do teu amor, que ocupes a minha vida. A equipe de louvor já fica aqui. Eu vou orar, e se você sentir desejo de vir aqui à frente, pode vir. Se você sentir desejo de ficar de joelhos, pode ficar. O que nós vamos fazer agora é dizer para nós mesmos como tem sido Deus para nós, quem tem sido Deus na minha vida. Agora é hora de nos apresentarmos diante dele, quebrantados, diante do que ouvimos. É impossível não nos postarmos adequadamente, então fique à vontade diante de Deus.